Oi, gente, meu nome é Maria Antônia. E eu sou Henrique Moraes, e nós somos alunos do terceiro período do curso de jornalismo da PUC Minas Campus Poços de Caldas. Neste segundo semestre de 2024, na disciplina de Jornal Laboratório, seguimos com o projeto de extensão Educação pelas Mídias, que é uma forma de conhecer junto da comunidade alguns perfis de comportamento relacionados ao consumo de notícias. Dessa vez, nos chamou a atenção dados que revelaram que as pessoas de diferentes idades evitam consumir notícias. Por exemplo, aqui no Brasil, um relatório do Instituto Reuters revelou que cada vez mais os brasileiros têm evitado consumir notícias. A taxa de pessoas que evitam o noticiário subiu de 41% para 47% nos anos de 2022 a 2024, de acordo com o Digital News Report, um relatório produzido anualmente pelo Instituto Reuters e que conta com participação de 47 países. Esse é um fenômeno mundial, já pesquisado há bastante tempo. O livro Avoiding the News, na tradução livre Evitando Notícias, aborda 5 ideias básicas para as empresas jornalísticas reverterem esse cenário. Entre elas, a educação midiática se destaca e deve envolver não somente as empresas de comunicação, mas o poder público e os sistemas de ensino. Diante desses dados, fomos saber qual é a opinião da população de Poços de Caldas sobre os hábitos relacionados ao consumo de notícias. É o que a gente está vendo hoje, né? Uma total falta de bom senso das pessoas, os próprios radicalismos que você vê em todas as áreas, né? Especialmente na política, nos esportes, em todas as áreas. Você evita consumir notícias? Sim, desde o início da pandemia, onde as pessoas começaram a criar notícias falsas e a criar um tipo de apocalipse, trazendo muita ansiedade, muitas informações que trabalhavam contra a nossa saúde mental, eu tenho evitado consumir notícias por medo dessas informações falsas e como elas afetam a minha saúde. Quase sempre o que mais bomba na internet, nos noticiários, são notícias ruins. E eu sinto que isso prejudica não só o nosso bem-estar também, como a nossa segurança com as outras pessoas. Então, eu acredito que as notícias, em geral, são importantes serem acompanhadas pelo nosso próprio bem-estar, pelas pessoas ao nosso redor e principalmente para que a gente possa estar por dentro das informações e não cair em fake news, que muitas das vezes levam as pessoas a caírem em golpes, a tomarem decisões erradas e muitas das vezes se alienar contra a própria realidade. Os algoritmos te levam para ver aquilo que você quer ouvir, então aquilo que você quer ouvir é a verdade absoluta. Você não tem contraponto, as pessoas não têm mais tempo, não têm mais paciência. Eu acho que não é eliminar as redes sociais, e sim fazer a dosagem delas. Ou é sim ou é não, né? Ou é do meu jeito ou não é de jeito nenhum. Então essa falta de tolerância é muito provocada por isso. Eu entendo dessa forma, né? Ou é do meu jeito ou não é de jeito nenhum. Para que a gente possa aprofundar mais nesse tema, convidamos o Theo Trevisan, que está com o jornalista Diego de Deus, para saber mais sobre quais iniciativas podem estar relacionadas ao jornalismo. A gente quer entender o que pode ser feito para minimizar o comportamento da sociedade em evitar notícias. Theo, antes de começar, apresenta o Diego pra gente. O jornalista Diego de Deus é assessor de comunicação e mestrando em comunicação pela UFMG. Ele também pesquisa assuntos relacionados à desinformação. Bem-vindo, Diego. Obrigado, Theo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Como mostrar à população a importância de se consumir notícias de credibilidade? Quando a gente fala, por exemplo, de desinformação, quando a gente está falando, por exemplo, de discursos sensacionalistas, que o próprio jornalismo também se encaixa muitas vezes dentro desse contexto, isso acaba comprometendo muita coisa. Então, o primeiro ponto é justamente demonstrar que hoje em dia perdeu-se realmente o parâmetro entre aquilo que é confiável, aquilo que não é, para depois, aí sim, você estimular essa criticidade por parte da população sobre a importância e a própria necessidade de se consumir informações que são ou que vêm de fontes seguras. O que é preciso para atrair a atenção das pessoas para uma notícia, em especial dos mais jovens? Como um jornalista pode estimular isso? Muito mais consomem informação como uma consequência da busca por entretenimento do que necessariamente uma busca pela informação, pela notícia enquanto tal, né? Eles estão principalmente TikTok e Instagram, que são as duas principais plataformas que são citadas. Então, assim, o consumo informacional e noticioso desses jovens, esse consumo, ele parte de uma simples recomendação algorítmica, né? Isso é muito preocupante. Então, um passo que seria muito interessante, pensando no jornalismo enquanto profissional e enquanto um possível solucionador desse problema, é justamente passar a olhar para essas plataformas com mais carinho. Nesse caso, o TikTok. Nesse caso,
o Instagram e assim por diante, mas principalmente trabalhar também uma linguagem. Oi, Diego. Por favor, na sua opinião, a criação de uma vertente de jornalismo de tragédias com avisos prévios nas redes sociais diminuiria a ansiedade com relação às notícias? Historicamente falando, o que a gente pode caracterizar é que as pessoas elas sempre tiveram um interesse maior por tragédias como um todo. E notícias ruins geralmente costumam ter uma adesão social, ou seja, elas são mais compartilhadas, elas são mais comentadas, elas são mais curtidas, porque geralmente traz um interesse maior coisas ruins do que necessariamente coisas boas. E pela visão de um jornalista, Diego, quais efeitos o avanço do costume de evitar notícias pode causar? Claro que quando a gente vai tentar traçar ali os principais problemas que a gente tem hoje, envolvendo a desinformação, envolvendo aspectos políticos, sociais, até mesmo econômicos, a gente tende a trazer o fenômeno da desinformação, das informações falsas nessa discussão. A instantaneidade do jornalismo nas redes sociais aumenta a ansiedade com relação ao consumo de notícias? O fato de a gente ter inúmeras opções de informações, inúmeras opções de fontes, sem saber muitas vezes quais são confiáveis ou não. Muitas vezes busco informação em fontes que só vão confirmar crenças que eu já tenho pré-estabelecidas, muitas vezes, né? Só vou me informar, por exemplo, onde eu gosto, e não necessariamente onde eu gosto tem uma informação de qualidade para mim, nesse caso, não é? Então, esse excesso de opções que a gente tem hoje em dia, com certeza acarreta numa ansiedade desenfreada por parte das pessoas que muitas vezes, para não se informar, simplesmente desligam o celular, desligam a TV, desligam o computador e optam justamente por não acompanhar nada daquilo que tem acontecido no mundo, não tem se informado e, obviamente, de novo, como a gente também pontuou agora há pouquinho, essa falta de informação, essa falta de hábito de buscar por notícias só pode levar a um caminho que é justamente o caminho da ignorância, que é onde muitos outros problemas que a gente já nota hoje em dia também ganham terreno. Muito legal a gente pensar sobre isso. Todas essas informações podem levar a uma nova reflexão sobre a importância de consumir notícias de credibilidade. Além disso, estimular a participação popular por meio do jornalismo colaborativo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar. Até mais!